Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 9 de julho de 2022. Estamos introduzindo a lição de número 3 do nosso trimestre, cujo tema será a gaiola. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se em 1 Pedro capítulo 1, verso 6, que diz assim: Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. É bem verdade que esse tema que estamos estudando nesse trimestre, na nossa lição da Escola Sabatina, que é Provados pelo Fogo, a ideia do crisol, como a gente já mencionou, que é esse instrumento que inclusive vai aparecer uma imagem dela, ou desse crisol, na capa da nossa lição da Escola Sabatina desse trimestre, que é um instrumento utilizado para levar alguns metais preciosos a uma temperatura altíssima, e enquanto eles são derretidos dentro do crisol, que é esse equipamento, esse material, o que acontece é que o ouro, ou a prata, ou esse metal precioso, ele se desprende de todo tipo de impurezas que possam estar junto com esse mesmo metal. Então apenas um metal precioso, puro, separado, é que acaba sendo liberado ali no próprio crisol. É claro que o crisol vai fazer com que esses metais preciosos sejam elevados a uma temperatura altíssima para que esse processo de purificação aconteça. Nós temos visto aí durante as últimas semanas que existem momentos em que o crisol, ou que é sofrimento, a dor, a dificuldade, ela pode ser uma consequência da ação do inimigo na nossa vida, da ação das nossas próprias escolhas, ou pode vir do lugar menos esperado, do próprio Deus. Nessa semana a gente vai ter a oportunidade de poder entender um pouco dessa perspectiva. O tema da nossa lição dessa semana, que é a gaiola, esse tema foi escolhido por causa de um texto que vai aparecer no nosso guia de estudos, que é do livro A Ciência do Bom Viver, na página 472. Se me permite, eu gostaria de ler aqui para você. É uma imagem que foi usada por Ellen White, nessa obra incrível, que é o livro A Ciência do Bom Viver, onde ela usa essa figura da própria situação da gaiola para exemplificar um pouco daquilo que às vezes acontece na nossa história quando Deus permite que alguma provação, que algum tipo de problema venha sobre nós e que tipo de lição a gente pode aprender. Veja o que ela diz. À plena luz do dia e ouvindo a música de outras vozes, o pássaro engaiolado não aprenderá a canção que o dono procura lhe ensinar. Aprende um fragmento dessa, um trinado daquela, mas nunca uma melodia determinada e completa. Eis, porém, que o dono cobre a gaiola e a coloca aonde o pássaro não ouvirá, senão o canto que lhe pretende ensinar. Nas trevas, o pássaro tenta de novo, modula aquele canto, até que, por fim, o entoa em perfeita melodia. O pássaro pode não sair da obscuridade e voltar à luz. Entretanto, não esquecerá jamais a melodia que lhe foi ensinada, mesmo que saia da obscuridade e venha para a plena luz. É assim que Deus procede com seus filhos. Ele tem um canto para nos ensinar, e quando houvermos aprendido no meio das sombras da aflição, poderemos então cantá-lo para sempre em plena luz. A imagem que ela vem trazendo aqui é exatamente essa. É um pássaro que precisa aprender uma determinada melodia, mas que, enquanto esse processo de ensino está sendo ministrado a esse pássaro, enquanto tantas luzes, tantos movimentos e tantos sons competem com a ave, ela tem dificuldade de aprender aquele canto perfeito. Entretanto, quando uma espécie de capa é colocada em cima daquela gaiola e o pássaro fica agora na escuridão, e num lugar onde outros sons não vão competir com o som daquela música que ele deve aprender, ele vai ouvindo e vai aprendendo essa mesma canção. Esse é um método que era muito utilizado ainda na época dela, para que algumas aves pudessem aprender determinados cantos que eram considerados quase que perfeitos.
E ela vai mencionar exatamente isso que Deus faz conosco. Às vezes ele permite que problemas, dificuldades, tristezas venham sobre nós para que possamos parar para poder pensar na nossa própria história, pensar na nossa vida, pensar nos desafios que nós temos e então aprendermos aquilo que é o canto maravilhoso que o Senhor Deus tem para que possamos aprender. Nem sempre é fácil aprender assim. Quem de nós poderia dizer que gosta da tristeza, da provação, da luta, da angústia? Momentos em que às vezes nós gostaríamos de ouvir um pouco mais de perto aquilo que é a voz de Deus, mas não conseguimos. Em muitos desses momentos nos sentimos completamente sozinhos, abandonados, como se Deus não se importasse conosco. Entretanto, a Bíblia, a palavra de Deus, vai deixar claro que Deus se importa sim. Ele está o tempo todo preocupado e ansioso em fazer com que aprendamos as grandes lições da vida, para que possamos ser instrumentos através dos quais Ele vai poder nos usar. Quando você para pensar, por exemplo, no próprio profeta Jonas. Jonas acabou passando por algumas situações realmente bem complicadas, é verdade. Fugindo da palavra de Deus, da promessa de Deus, do plano de Deus. Acabou passando por algumas situações complexas pelas próprias escolhas que ele teve. Mas você se lembra o momento no qual Jonas caiu em si e percebeu que a lição que Deus queria ensinar era uma lição de amor e que a obediência a Deus traria a plena felicidade a ele? Foi naqueles 3 dias, no escuro ventre de um grande peixe, que ele orou, clamou a Deus, e que oração linda e maravilhosa foi essa que ele fez. No ventre de um peixe, nas profundezas do oceano, no mais completo escuro. Ele mesmo vai dizer, no abismo eu me encontrava. Mas foi nesse lugar que ele se encontrou com Deus. Às vezes, aprendemos as lições que Deus tem para nos ensinar apenas quando uma capa é colocada por sobre a gaiola e temos a oportunidade de, no silêncio, às vezes no silêncio até da voz de Deus, sermos capazes de aprender a melodia que o Senhor Deus quer que nós venhamos a entoar. Nessa semana vamos entender um pouco melhor isso. Há aqui um resumo da semana que é apresentado no nosso guia de estudos que diz assim: que exemplos há na Bíblia em que o próprio Deus conduziu pessoas a experiências que ele sabia que causariam sofrimento? Na sua opinião, que cânticos novos ele queria que aprendessem? A gente vai aprender com a experiência de algumas pessoas nessa semana. E o cântico que eles aprenderam enquanto estavam na mais densa escuridão. Escuridão essa que foi trazida pelo próprio Deus sobre a vida deles. Presta atenção, porque nessa semana tem coisa boa vindo por aí. Estuda comigo. Vamos orar. Obrigado, Pai, por Tua palavra e porque nela descobrimos que o Senhor nos ama. E que mesmo quando o Senhor coloca um pano por sobre a gaiola, nos deixa na escuridão, o Senhor quer nos ensinar lições preciosas. Ajuda-nos a aprender rápido, Pai. E que nessa semana, através dos exemplos que iremos aprender, ou que veremos, que estudaremos juntos, que aprendamos aquilo que o Senhor espera de nós. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?